Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de novembro de 2024. Como de costume, nós iniciamos aqui com o cenário global, né? No cenário global, nós destacamos sempre aqui Estados Unidos, Europa e China. Estados Unidos vem num crescimento considerável, um crescimento forte, né? Principalmente as empresas de tecnologia. E com isso, o Banco Central americano ele vem reduzindo a taxa de juros, que corrobora também com esse crescimento, né? O intervalo lá dos juros está entre 4,50 e 4,75. É, deve ocorrer mais queda de juros também já nas próximas reuniões. No comunicado ali, o Fed deixou meio que uma porta aberta para mais cortes nas próximas reuniões, né? Na Europa, a gente observa uma estabilidade na inflação, ali próximo dos seus 2%, né, no período, que é uma inflação controlada a gente observa que nos meses anteriores, né, ainda decorrente lá atrás das consequências da pandemia, a Europa ainda vinha sofrendo com inflação alta, agora ela vem controlando já próximo ali dos 2%. E a China vem apresentando um crescimento abaixo do esperado, a gente sabe que o crescimento da China de 6% é um crescimento normal, e alguns analistas preveem um crescimento aí até abaixo de 6, em torno ali de 5,5. Então o governo ele vem fazendo alguns pacotes fiscais, alguns estímulos para tentar estimular é, esse crescimento na China. A gente observando que a inflação, nos principais países, inflação global, tá, de países desenvolvidos, a gente observa uma queda considerável aqui, né? Isso corrobora aí com o corte de juros que vem ocorrendo nos principais países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, e na zona do euro. Então a gente observa que lá em 2023 a inflação estava bem alta, né, em alguns países, porém aqui já em 24, né, no final de 2024 já está mais controlada. Nos países emergentes da mesma forma, a gente observa também uma queda na inflação, né? Isso aqui é obviamente uma mediana em relação aos países emergentes, mas a gente consegue já observar aí uma média, perdão, não é mediana, uma média, a gente consegue observar já uma queda em relação a 2023. Aqui o desempenho da bolsa, né, o cenário global referente às principais bolsas do mundo, a gente observa que as bolsas americanas estão subindo consideravelmente, principalmente as ações de tecnologia. A gente observa a Nasdaq, por exemplo, está subindo aí 31,15%. Isso ajuda os nossos investimentos no exterior. A EQTPrev ela possui alguns fundos no exterior e é, é, que também investem, né, em ações de tecnologia e, consequentemente, com essa alta também corrobora aqui com a alta da rentabilidade dos nossos planos. Porém, a gente observa que o Brasil, o Ibovespa, a gente colocando aqui em dólar, ele está muito descolado das outras bolsas, né? Está completamente na contramão. O Ibovespa em dólar está menos 23,57, né? Então, isso aqui também afeta os nossos investimentos, né? As nossas alocações no mercado, porque nós, além de nós termos também Ibovespa, que é a bolsa local, nós temos também investimentos no exterior. Só que investimentos no exterior nós temos em menores proporções. Quando abordamos aqui o cenário local, a gente observa que o Brasil ele está na contramão dos principais países desenvolvidos. Enquanto nos Estados Unidos vem caindo a taxa de juros, como eu falei, caiu 0,25. No Brasil, a taxa de juros subiu 1%, né, indo para 12,25%. E existe ainda uma perspectiva de uma próxima alta de mais 1% na próxima reunião. Essa decisão surpreendeu o mercado, que estava esperando uma elevação aqui de 0,75, né? Então a gente deve esperar um juro para o ano de 2025 aí próximo de 15%, que é um juro alto e completamente na contramão aí do que vem ocorrendo no mundo. A inflação, ela vai fechar acima, a gente ainda não tem o fechamento de 2024, mas ela deve fechar aí acima da meta estipulada, né, pelo Banco Central, que é de 3,5%, né, atualmente está em 4,29, então falta ainda o número de dezembro, mas esse número não deve trazer grandes mudanças para baixo, então a gente deve ficar sim acima da meta estabelecida. E a parte fiscal, que é que vem preocupando aí os principais investidores, é, trouxe bastante volatilidade para esse mês de novembro aqui, principalmente pelo
anúncio das medidas fiscais que o governo fez. Esses anúncios do governo, eles deveriam, né, pelo menos na cabeça do governo, seriam para acalmar os ânimos do mercado, mas na verdade teve efeito contrário, né, principalmente essa questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, né, para pessoas físicas, gerou muita dúvida sobre o compromisso com o equilíbrio fiscal, né, e aí isso fez com que desvalorizasse o câmbio, os juros locais subiram, queda no Ibovespa. Então, na verdade, esse pacote de gastos aí que o governo, essa medida, né, que o governo anunciou tentando acalmar o mercado, na verdade teve efeito contrário, né? Então, o mês de novembro foi um mês bastante volátil e um dos motivos foi o anúncio dessas medidas fiscais. Quando a gente observa que alguns indicadores macroeconômicos, como PIB, taxa de desemprego, inflação, a gente tem uma previsão aqui de fechamento do PIB de 2024 de 3,5%, a taxa de desemprego em torno ali de 6,8%, o IPCA em torno ali de 4,8%. Tem também o IGPM, né, 6,2%, e a taxa de câmbio, que é o dólar, algo em torno aqui de R$ 6. Falando agora de bolsa local, como eu falei, essas medidas fiscais elas tiveram um efeito contrário, então fez com que a variação do Ibovespa fosse negativa em 3,12. O Ibovespa fechou em 125.668 pontos, né? Existe uma perspectiva de alta para dezembro de 25, então a perspectiva aqui do Banco Central, do Banco do Brasil, perdão, é de que dezembro de 25 chegue a 157 mil pontos, né? Mas a gente observa aqui, se a gente for olhar a bolsa local em comparação com os demais índices lá fora, né? Enquanto a bolsa vem caindo aqui 6,35 em 24, os demais índices vêm subindo aqui 26%, 20%, né? É, que mostra aquilo que eu falei, que o Brasil ele vem na contramão do que vem acontecendo no mundo. Essa tabela aqui também é importante, que a gente observa aqui que o Ibovespa ele está em último lugar no mês, no ano também, né, menos 6,35. E o que mais vem destacando aqui no ano é o S&P, a Bolsa Americana e o dólar, né? Então, esses dois ativos aqui em conjunto, nós temos também nossa carteira, porém em proporções menores, né? Ajuda um pouco a segurar as quedas, principalmente trazidas aqui pelo Ibovespa, mas pelo fato de termos uma parcela pequena, é, não faz com que a carteira não traz tantos resultados como esperado na nossa carteira, né? Outro ponto também que a gente observa é a inflação. O IMAB, ele está aqui praticamente no 0 a 0, 0,19 no ano, né? Enquanto o CDI, por exemplo, aqui está 9,85. Então, o IMAB são títulos atrelados à inflação, enquanto o CDI são títulos atrelados à Selic, né? Que a gente observa que teve uma alta aí nesse último mês. Aí partindo aqui para os nossos retornos, como eu falei, foi um mês bastante volátil, principalmente nos planos que possuem ativos de risco, né? Como a gente observa que o arrojado ele fechou negativo em 0,13, né? O Equatorial CV também fechou negativo. Esses dois planos possuem exposição em renda variável, bastante exposição em renda variável, então por isso que teve esse ponto negativo, né? Os planos BDs, por possuírem uma exposição menor, né, em renda variável, e os títulos públicos, na verdade, são marcados na curva, eles têm pouca variação durante o mês. Aqueles que têm mais variação são os planos CDs e o CV, né? Já em 2024, a gente observa que os planos BDs eles vêm acima da meta ou próximo, né, acima ou próximo das metas, né? Enquanto o arrojado, aqui o CD arrojado e o CV Piauí por terem essa exposição um pouco mais forte, né, em ativos de risco, e esse ano os ativos de risco eles estão comprometendo bastante o resultado, então eles acabaram ficando aqui em 2024 um pouco abaixo do esperado. Quando a gente observa 12 meses, da mesma forma, né, como o ano vem prejudicando de forma considerável, os 12 meses também ficaram um pouco abaixo aqui do esperado. 24 meses, todos os planos e perfis eles estão conseguindo ficar acima das suas metas, né, estabelecidas. E 36 meses da mesma forma. Praticamente todos os planos e perfis estão acima das suas metas. O que contribuiu aqui no mês de novembro para as rentabilidades, tanto na parte positiva quanto na parte negativa?
Na parte negativa, a gente observa que a renda variável, né, fechou em menos 4,59. O nosso fundo de renda variável ele fechou um pouquinho abaixo do Ibovespa, né, fazendo com que a carteira que tem essa exposição fosse prejudicada. Aqui a gente observa, por exemplo, o plano BD Alagoas, CD Alagoas, né, aqui a parte de renda variável puxando para baixo, apesar da parte de renda fixa ter sido positiva, mas não conseguiu segurar aqui essa queda considerável da renda variável. O BD Piauí da mesma forma, o CV Piauí também. Os planos de Goiás, BD Goiás também, aqui no caso, né, a renda variável foi praticamente o que é, é, trouxe rentabilidade negativa para todos os planos. CV Goiás da mesma forma. E os perfis, né? O moderado, apesar do moderado ter investimento no exterior, como eu falei, que segurou bem, né? Foi 8% positivo, tanto o arrojado quanto o moderado, né? Como eu falei, no Brasil, o Brasil está na contramão do que vem ocorrendo no mundo. Então, o Brasil aqui a gente observa que a bolsa local caiu 4,59, os nossos investimentos, enquanto o investimento no exterior subiu 8,08, né? Então, tanto o moderado e o arrojado, aqueles perfis que têm um pouco de risco lá fora, eles acabaram colaborando aí de forma positiva. O conservador ficou empatado aqui com sua meta, 0,86. Aqui na atribuição de performance, nós observamos aqui o que cada segmento colaborou com a rentabilidade do ano, né, de 2024, para o plano, né? Então, por exemplo, aqui no Semar BD, a gente observa que o plano no ano ele está com a rentabilidade de 9,06. Desses 9,06, 8,97 foi trazido pela renda fixa, né? E 0,10 foi operação com participante, que são os empréstimos. Então, da mesma forma, os demais planos, aqui, ó, o Equatorial BD 8,05, então aqui a renda variável puxou um pouquinho para baixo, o Equatorial BD, né? No caso aqui do BD Alagoas, também a renda variável puxou um pouquinho para baixo, a renda fixa, operação com participantes foram positivos, mas a principal contribuição no BD Alagoas foi a renda fixa, no CD Alagoas também foi a renda fixa, né? BD Piauí e CV Piauí da mesma forma, né? A renda fixa vem forte, porém o CV Piauí teve uma queda considerável na parte de renda variável, né? Menos 1,02, por ter uma exposição maior, né? Os planos de Goiás também, a renda fixa foi o que trouxe o principal retorno. O exterior também foi importante, lá também tem investimentos no exterior, né? E a renda variável a gente observa que também prejudicou um pouco aqui o plano. Nos perfis, a gente observa que a renda variável no arrojado ela puxou bem para baixo, menos 2,52. Por quê? Porque tem uma exposição maior, né? Outro ponto que a gente observa é que o exterior foi o que mais colaborou aqui no arrojado, 3,90, né? Mais inclusive do que a renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa do arrojado, ela é marcada a mercado. Eu vou gravar um vídeo depois explicando a diferença desses títulos de marcação na curva e marcação a mercado para o participante ter um entendimento um pouco maior. Mas o CDI arrojado, por exemplo, como os títulos são marcados a mercado, ele acaba sofrendo com a volatilidade. O moderado, o exterior também colaborou bem, a renda fixa também, né? E a renda variável, como eu falei, ela foi um pouco detratora nesse caso aqui. Aqui agora, partindo para a alocação dos planos, né? O plano Semar BD, 99% é renda fixa, Equatorial BD também, 98%, Celpop e Celpa-R também, 98% de ativos dentro da renda fixa, Equatorial BD tem um pouquinho aqui de renda variável, mas a grande maioria é renda fixa. Equatorial CD, a gente observa já uma diversificação maior, 80% aqui de renda fixa e tem alguns outros segmentos como renda variável, investimento estruturado, né? BD Piauí e CV Piauí da mesma forma. A diferença é que no CV Piauí a gente observa um pouquinho mais de renda variável, né, do que os demais. Tem também um pouquinho mais de estruturado. Partindo aqui para o CD moderado, o moderado ele já tem uma diversificação maior, 56% de renda fixa, 9% de renda variável, 12% estruturado, imobiliário, operações com participantes e investimento no exterior. O investimento no exterior, que por sua vez rendeu bastante nesse ano de 2024, a gente está aqui
apresentando os resultados de novembro, então ele segurou bastante as quedas trazidas pelo investimento local, né, o Ibovespa. A renda fixa no arrojado 56%, renda variável 23%, então a gente observa que é mais do que o dobro de renda variável em relação ao moderado, tá? 23% contra 9%. A parte de investimento estruturado ela é bem próxima, 11,50 contra 12%. E o investimento no exterior, no caso do arrojado, tem um pouquinho mais, 8,54 contra 6,38. E seria isso a apresentação dos resultados referente ao mês de novembro. Agradeço a atenção de todos. Peço para compartilharem esse vídeo de resultados com os demais participantes para que todos fiquem atentos às informações da EQT Prev. Eu mais agradeço e até o próximo vídeo.